quando o Sport TV ou o Grupo Globo contratou o Felipe Melo, eu tenho certeza que você, assim como eu, fez aquela cara tipo assim... Hã? Essa conta não tá batendo, não. Pois é, cara, acho que pegou geral de surpresa, né? Obviamente que pra nós, né, tricolores, isso foi uma contratação que chamou ainda mais a atenção pelo fato do Felipe Melo estar muito perto de quando ainda atuava, na recém-aposentadoria dele. Não só pelo tempo, mas também pelo perfil mesmo do jogador. E aí eu vou decidir falar aqui um pouco sobre isso, já que o noticiário do Fluminense tá muito leve, né, nesse final de semana, enfim. E eu gosto, às vezes, de trazer um pouco de reflexão aqui. Vocês sabem que eu não lanço muito vídeo aqui no canal falando sobre a mídia geral pra pegar naquela, tipo assim, vou responder ao que o Sormani falou. Não é muito a minha pegada aqui, não tem problema com quem faz, mas não é muito a minha pegada aqui, porque o Sormani tá cagando e andando pra minha opinião, né? Então, não sei, não é muito a minha pegada. Mas às vezes eu gosto de pegar comentaristas da mídia geral e trazer pra cá, pra gente poder trocar uma ideia sobre a mídia que os outros consomem. Porque a imagem que você tem do Fluminense, ela é altamente influenciada pelo que você me ouve falando, pelo que você ouve o Lessa falando, pelo que você vive de Fluminense. No seu dia a dia também, não só pelo que você é influenciado, mas também naquilo que você influencia. O torcedor do Cruzeiro, não. O torcedor do Cruzeiro não vem pra cá me assistir. Deve ter aí uma galera que torce pro Cruzeiro que me assiste, sempre tem uma galera aqui de outros clubes. Porque eu não fico aqui humilhando o clube de ninguém e tal, mas... Ainda assim, a maior massa de cruzeirenses, de atleticanos, de gremistas, etc., consomem sobre o Fluminense o que a mídia geral fala. E eu gosto de trazer essa reflexão. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Vamos lá, cara. Eu separei algumas publicações do Twitter que eu acho que vão refletir um pouco sobre o incômodo que o Felipe Melo está causando, como isso é negativamente positivo. Não entendeu, não? Vem comigo que você vai entender. Tá? No termo negativamente positivo. Esse daí é um tweet, eu tô lembrando, tá? As pessoas que eu tô colocando aqui nos Twitters eu só pesquisei aleatoriamente, tá? Não tenho nada contra elas, não vou ficar aqui batendo em pessoa aleatória nenhuma, não. Mas esse malandro aí, ele botou assim, essa contratação do Felipe Melo pra trabalhar no Sport TV é estranha demais. Ele não tem o perfil da Globo, tem mais o perfil da Band, mas não pode trabalhar lá porque chamou o Neto de bobão. Eu acho que não é nem a questão de chamar o Neto de bobão e etc, porque o que o Felipe Melo já falou da Globo também, né, também não tá escrito assim no geral. Mas acho que o ponto central é isso de verdade. O perfil da Globo tá mudando, gente. A Globo tá botando o Thiago Medeiros lá de Pernambuco pra apresentar um monte de coisa nacional, que é um cara que o Sport, ele apresentava o Globo Esporte de Pernambuco, apresenta ainda. O Sport perde pro Fortaleza com o gol do Iago Pikachu, o cara vai fantasiado de Pikachu pra apresentar o Globo Esporte, pô. No dia seguinte. É nesse naipe, entendeu? Essa, você pode dizer que é zoeira, engraçado, bobeira. O Fred, que era do Desimpedidos até esses dias, está apresentando o Globo Esporte de São Paulo. O Denilson foi contratado da Band para vir para Globo. O André Balada acabou de ser contratado para fazer um programa também de humor e futebol na Globo. A Globo tá percebendo que o modo que ela fazia jornalismo esportivo tá ficando para trás. Isso é uma verdade, tá? A Globo hoje em dia tem parceria com o Charla. Por quê? Porque a entrevista no formato que o Charla faz é muito mais interessante ter os caras lá. A Globo criou um projeto do qual eu participei durante um bom tempo. Pedi para sair lá no final de 23. Hoje o Fio que tá por lá. Que é o Voz da Torcida. Que nada mais ter os seus, entre aspas, tá? Porque nem todos lá são jornalistas, não. Mas ter jornalistas, pessoas da mídia... claramente ligadas para poder ser a voz da torcida lá dentro. Eu até discordava do nome A Voz da Torcida, achava que era uma voz, mas tudo bem. Então, assim, ela tá tentando correr atrás dos prejuízos que a internet e os novos caminhos do jornalismo esportivo estão seguindo. E a contratação do Felipe Melo não faz nenhum sentido no cenário da Globo padrão. Agora, no cenário da Globo, olhando por esse prisma, já começa a fazer mais sentido. E aí, cara, é interessante, porque... a gente vai abrindo aqui e vai vendo um monte de críticas ao Felipe Melo no geral. Essa página aqui coloquei no Redação e o Felipe Melo, não é Redação, é Seleção Sport TV, né? Tem esse detalhe. Tava berrando pra tela, explicando as jogadas do Brasil. Pensei que ia passar quando ele sentasse, mas o maluco tá berrando. Registra aqui minha crítica, o programa fica cansativo com a gritaria.
é o formato de programa que se tem hoje em dia. Tudo bem que o Felipe Melo, de fato, ele às vezes distou um pouquinho, porque ele sempre fala num tom mais acima. Mas ainda assim, é a análise tática de um cara que estava jogando há pouco tempo. Aí a gente vai vendo, entendendo por que o Felipe Melo foi contratado. Só que assim, esse é o novo padrão. Sport TV, Globo, vai cada vez mais caminhar para esse lado. O Felipe Melo foi contratado então só por quê? Meu amigo, porque qualquer fala do Felipe Melo repercute internacionalmente, principalmente aqui na América do Sul. Repercute na Europa também, mas na América do Sul ele é muito conhecido. Ele foi elogiar o John Arias, já eu vou falar sobre elogios ao Fluminense, também sobre a situação dele no Fluminense, lá no Sport TV, ele falou, ele era uma estrela adormecida no Fluminense até o Diniz chegar, era um atleta tímido, o Diniz conseguiu explorar essa timidez, ele tem muita força física, uma capacidade de técnica tremenda. Ele falou isso sobre o John Arias, né? Eu até concordo em partes aqui, né? Porque eu acho que o Diniz fez muita coisa e o Abel... Só que o Abel conseguiu começar muita coisa que o Diniz aperfeiçoou bastante. Então o Ganso, pra mim, é o Abel que traz o Ganso de volta, o Diniz aperfeiçoa, o Arias é a mesma coisa. E aí, é interessante que o que o Felipe Melo fala, aí a página lá da Colômbia vira e escreve, ó, precisamos que o Lourenço, o treinador, Néstor Lourenço, aproveite esse John Arias do Fluminense na seleção. O que ele fala tem relevância internacional. E tinha várias páginas, eu separei essa daqui porque tá escrito Colômbia já no título, mas tem várias páginas lá que falam diretamente sobre repercutindo coisas que o Felipe Melo falou. Tem esse daqui também, ó, separei outro aqui, ó. Mesma fala aqui, ó. John Arias é o maior estrela, o maior craque da América do Sul, ou tá entre os 3 primeiros, é uma estrela adormecida, enfim, destacando também mais uma página também da Colômbia. Então, assim, o que ele fala tem relevância. Só que, por que o Felipe Melo tem incomodado uma boa parcela? Em parte, você tem aí um problema, mas que só virou problema a partir do momento em que era do Fluminense, que não era do meu time. Esse daqui parece ser flamenguista, é CRF, é flamenguista o rapaz que tweetou. Ele falou o seguinte: ridículo Felipe Melo de comentarista do Sport TV. O maluco é zero profissionalismo. Deram voz para um cara que até ontem estava no elenco do Fluminense, é óbvio que ele vai babar ovo do Fluminense. E ok, não acho nenhum absurdo, não. Inclusive, como eu falei, vou falar sobre a questão dele e do Fluminense. Mas é interessante que isso não começou com o Felipe Melo. Só para deixar claro. Ou vocês vão esquecer desse cara aqui. Vocês lembram quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o Diego Ribas, que estava no Flamengo, na equipe do Flamengo, em novembro de 2022. Ele se aposentou do Flamengo. Em novembro de 2022, ele começou a carreira dele como comentarista na Globo, comentando a Copa do Mundo. Não deu um mês, ele se aposentou e no mesmo mês ele estava trabalhando. E é óbvio, gente, é meio óbvio que o Diego Ribas, quando ele comentou a Copa, mas depois ele virou comentarista dos canais da Globo mesmo. É meio óbvio que quando o Diego Ribas ele saiu até 25 dias do Flamengo e está comentando na Globo, é meio óbvio que ele vai saber mais, vai defender mais pessoas que trabalhavam com ele até esses dias. E nem tô falando aqui na questão de defender só, não. É que, obviamente, ele sabe que uma crítica dele ao Zé Carlinho, volante do Cuiabá, vai chegar muito menos ou vai ter uma impessoalidade, né? Tipo assim, é o Diego Ribas falando de um jogador, o Diego Ribas comentarista, do que se ele fizesse uma crítica ao Ayrton Lucas, que jogava com ele. Porque aí é o cara que estava junto com você agora e tá fazendo uma crítica. É meio óbvio. E não só isso. Ele não sabe se o John Arias teve uma lesãozinha na canela e perdeu a avó, e teve não sei o que, e teve não sei o que lá. Detalhes do John Arias tão profundamente, a transformação que um treinador fez com ele. Lembrar, o Diego Ribas não sabe que o John Arias teve, sei lá, por exemplo, perdeu a avó e que teve que ter uma mudança gigantesca do 21 para 22 dele, para analisar mais profundamente. O Diego Ribas não sabe exatamente a forma como o John Arias jogava em 2022, mudou para 23, mudou para 24. Porque ele estava, tô dando exemplo, tá? Porque ele estava jogando no Flamengo. Em 2022, quando ele assume como comentarista, ele não sabe do tamanho do prejuízo da derrota pro Olímpia no início do ano. Porque ele vai saber de quê? Da campanha vitoriosíssima do Flamengo na Libertadores de 2022, do jogo contra o Tolima, da goleada, do 4-0 no Vélez Sarsfield. Ele vai saber detalhes do jogo na época
do Dorival Júnior, do elenco, porque ele vivia aquilo. Só que isso vai me incomodar um pouco. Eu sou tricolor. Só que a gente já tá acostumado a ver gente falando com essa propriedade toda sobre o Flamengo. A gente já está acostumado a ver gente falando, vou repetir a frase, com essa propriedade toda sobre o Flamengo. Porque a gente cansa de ver flamenguista na televisão comentando. E, novamente, eu sempre falei isso daqui. Eu acho ruim, mas eu sempre falei, gente, o problema, a Fla-Press, o problema no geral, nunca foi tão exposto assim de... Olha só, vou fazer uma manchete que é pra ferrar o Fluminense. Isso acontece também, tá? Uma mentira, uma fake news e tal. Isso acontece também. Mas o problema maior não é esse. O problema maior sempre foi o quanto se fala de Flamengo. Tudo do Flamengo é muito. Se o Flamengo tá ganhando, ele é o melhor time do mundo, vamos falar do Flamengo. Se o Flamengo tá perdendo, crise no Flamengo e vamos falar do Flamengo. Só se olha pelo prisma do Flamengo, só se sabe do Flamengo. Quem é o cobrador de falta do Botafogo hoje? Se você perguntar ao Diego Ribas, é capaz dele não saber. Mas ele vai saber do Flamengo. Porque a mídia... E aí o Diego Ribas, eu tô pegando aqui de bode expiatório, mas você pode ir para vários comentaristas. O grande problema, eu sempre falei, é não ter gente que sabe o que falar de Fluminense. E você pode concordar ou discordar das falas do Felipe Melo. Mas o que o Felipe Melo fala, ele acabou de viver no Fluminense. E aí, por que vai ter tanta gente incomodada com o Felipe Melo? Porque ele vai sentar na frente da televisão de comentaristas, por exemplo, e vai falar isso daqui, ó. Que jogou com ele, qual o segredo do Germancano, hein, cara? O Germán é um cara, é um finalizador nato. É um cara que... vocês vão lembrar há 2 anos atrás, quando jogamos contra o Vasco, que ele fez um gol antes do meio campo. Sim. Foi. De esquerda, sem dominar a bola, né? Ele faz aquilo no treino, mas sempre está fazendo aquilo no treino. De repente é um cruzamento que você achar que não dá, ele vai ter que dominar, ele não domina a bola, ele chuta e faz gol. Então, assim, é um cara que é um finalizador nato. Né? Ele me parece muito dedicado, estudioso, assim, tá sempre ligado nos marcadores. Tá sempre ligado, é um que treina muito, sobretudo finalização, né? E com o Diniz ele aprendeu uma coisa. Com o Diniz ele aprendeu a marcar e ajudar a equipe a realmente fazer esse primeiro combate. Muitas vezes com o Diniz você via o Germán voltando, marcando na linha atrás mesmo do centrocampista, né? Esses dias eu vi o jogo do Fluminense, não lembro quem, antes do Bangu, o Germancano voltando para marcar também, aquilo ficou, né, impregnou no Germán. Então, um cara assim, que por se doar muito para a equipe, acaba que, como é um ótimo finalizador, acaba sendo abençoado também com belos gols, com gols desse. E aí, o que vai incomodar tanto? É que olha a propriedade com que ele fala do Germancano. Novamente, você pode discutir e concordar ou não. Falar, não, o que ele tá falando ali eu não concordo. Mas não dá pra você dizer que ele não está falando com propriedade de um cara que jogava direto, que ele sabe como treinava, que ele tem os detalhes. E aí vão ter comentários como esse daqui, por exemplo, do Luiz Felipe aqui, que ele fala: liguei no Sport TV e a primeira coisa que eu ouço é o Felipe Melo dizendo que o Flamengo ganharia a Copa do Brasil do ano passado com ou sem Felipe Luiz. Eu não tenho informação suficiente, não acompanhei 100% o Flamengo do ano passado, para saber se ele de fato o Flamengo teria a qualidade. Enfim, eu não tenho essa proximidade toda. E talvez o Felipe Melo também não. O Felipe Melo estava fazendo isso aqui jogando pelo Fluminense, viajando, enfim, prestando atenção, assistindo o jogo do adversário, jogando porrinha na concentração. Ele não estava preocupado com o Flamengo. E aí, o que tá acontecendo agora com uma galera é que tá provando do que a gente provou há muito tempo. De ver comentário raso, de sentar pra falar 10 minutos da Libertadores do Fluminense, que o Fluminense é campeão, falar 8 do Diniz, umas obviedades do Diniz. Aquele futebol dele, né? Aquele toquinho lá de trás, sabe? Sem prestar atenção em nada, um monte de coisa. Não é não falar de Flamengo. Não é não falar do clube. É o quão raso se fala do clube. E tá a galera aí, ó. Tá provando do próprio veneno. Provando do próprio veneno. E isso vai chegar a pontos como esse daqui. Confusão no Fla-Flu, jogo de ida,
Falta. Não, ele deu amarelo. Deu amarelo, ótimo, então. Mas eu penso assim, que o árbitro não é o árbitro que pode matar no peito um jogo de tamanha grandeza como é Flamengo e Fluminense, sabe? Foi jogo limpo, pegado. Esse é o cartão. Mas esse é o cartão que ele dá, o cartão Nico, amarelo. Que justo o cartão amarelo, né? Eu penso que o término do jogo ali, essa discussão é normal em termos de clássico, né? Porque não é normal o árbitro pegar o jogador do Flamengo e falar, vocês estão ganhando o jogo, pô, sai daqui. Isso que não é normal. Né? Penso eu que eu como atleta nunca vivenciei isso, né? Acho que foi a primeira vez que eu vejo algo desse tipo, mas um clássico com tanta rivalidade como é o Fla-Flu, né? É normal você ter cartões amarelos, é normal você ter discussão dentro de campo. Ainda bem que não tem o Felipe Melo dentro de campo, né? Senão a discussão já começaria até antes, né? Graças a Deus. Aí, tipo assim, tá tendo confusão de arbitragem, alguém tem que levantar o dedo ao invés de... Gente, esse árbitro não era pra estar apitando. Não, mas aí o Flamengo... Não, é esse tipo de coisa que tem incomodado a galera. E aí, por último aqui, pra gente poder fechar o vídeo, que eu acho que eu já provei o meu ponto aqui, né? Já argumentei o meu ponto. Essa fala aqui foi a que mais viralizou, né? Que é o Roger Flores falando do John Arias. Coisas até que eu concordo de certa maneira ali, vou falar aqui, vou opinando enquanto estiver falando. E o Felipe Melo depois dá um touché. Eu sou muito fã dele. Porque se você olhar ele fisicamente, ele é todo erradinho, né? A perninha é curta, aí ele corre com os braços que... Ele não faz um movimento... Ele não faz um movimento de braço natural, ele corre com o braço esticado, aí tem um cabeção, aí tu olhar ele fisicamente assim, pô, chegou o Arias ali, ninguém conhece... Mas o que ele joga, o que ele tem... E é verdade, né? O Arias não tem o estereótipo do jogador, né? Você olha ali, ele é meio troncudinho, o cara é um monstro fisicamente, mas que não é fortão. É engraçado isso. Rendimento tático, o que ele tem de força física, o que ele tem de qualidade técnica, ele consegue colocar tudo isso a favor do time dele, da seleção dele. Tá chovendo, ele joga muito. Tá sol queimando, ele joga muito. Pela direita, pela esquerda, pelo meio. Tá tomando porrada, ele joga muito. Precisou dar porrada, ele dá porrada. Ele joga qualquer jogo, meu irmão. Na altitude ele joga. A única lamentação que eu tenho é que esse moleque não vai jogar num grande time na Europa. Eu não sei. Aí eu fico pensando, ok, se ele estiver falando do olhar do John Arias, vai lá, ele sempre deixou claro que queria morar na Europa, queria jogar na Europa, e aí você pode falar, pô, lamento que o John Arias não teve a oportunidade de realizar um sonho dele. Ok, aí eu acho que isso aí passa porque o próprio John Arias já falou que é sonho dele e tal. Mas o Roger Flores não tá falando nesse sentido. Ele tá lamentando que meu amigo, quem tem que lamentar é a Europa, que não viu o John Arias. Vai ser isso. Quem vai ter que lamentar Perdão pelo barulhinho do WhatsApp aí, tá? Quem vai ter que lamentar é a Europa. E aí o Felipe Melo dá um touché, né? Tipo assim, se você tá falando dele, né? Não sei se os gigantes europeus vão ter apetite Pra nossa sorte. Pra nossa sorte. Inclusive o André Rizek manda bem nessa, que ele fala, gente, pra nossa... que lamentação, ele vai jogar na Europa. Que campeonato que o Sport TV transmite? O campeonato inglês? Não, o campeonato brasileiro. Valoriza a parada. A ação dele veio depois, né? O Felipe deve lembrar desse Ele joga caso. no Fluminense. Aí vem a montagem. Vou mostrar alguns gols do John Arias. Enfim, tá incomodando principalmente por causa do quanto o Felipe Melo já irritou em campo os outros adversários. Tem jogadores, se o Gabriel Barbosa virar comentarista, eu vou ficar puto, pô. Eu odeio o cara. Pelo que ele fez dentro de campo e fora de campo, enfim, no geral ali. Eu sou rival, né? Mas acho que a grande explicação é, por essa mudança de perfil da Globo, dos comentaristas. Acho que quem estava acostumado com um tipo de perfil vai ter dificuldade maior para poder entender esse novo perfil. E o segundo é por causa disso. Eles estão entendendo que não é um time só que dá audiência trazendo gente que vai falar de outros clubes. Não vai ser raso. E vai ser raso sobre o clube que eles têm certeza que já tem gente profunda. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo. Concorda, discorda, coloca nos comentários. Até a próxima. Valeu.